aqui apresentando para vocês um pouquinho do que é o processo produtivo profissional de ciclo impresso. Creio eu que boa parte de vocês já deve ter feito simulações, fabricado plaquinhas em casa, no modo caseiro, correndo com percloreto, né? Mas o que eu vou mostrar para vocês hoje foge um pouquinho disso aí, tá? É o lado profissional do ciclo impresso. Não sei se vocês já conheciam a Ciclobras, ou já tinham ouvido falar, ou estão ouvindo pela primeira vez. Mas um dos objetivos nossos é divulgar a empresa, que é uma empresa 100% nacional. Esse ano está completando 30 anos no mercado, tá? E tem tecnologia de ponta para fornecer para grandes clientes, como Sony, Dell, Samsung, entre outros. Tá? Nós teremos uma visita técnica na quarta-feira agora, né, dia 20. E assim, a gente está estreitando os laços com a universidade para permitir outras visitas técnicas, né, para que vocês tenham a oportunidade de conhecer na prática como é fabricado o circuito impresso. Tá? Hoje eu vou mostrar para vocês também 2 vídeos que vai ajudar um pouco a apresentar os processos, os equipamentos que nós temos. Mas eu convido a todos que, quando tiverem a oportunidade, que nos visitem, porque para vocês que estão fazendo engenharia elétrica, acredito que seja bastante interessante conhecer todos os nossos processos. Nós temos um processo bastante automatizado, com alguns robôs, então é bacana. Creio que a maioria de vocês deve gostar. Tá? Antes de iniciar a falar da Ciclobras, eu quero fazer um breve resumo sobre a minha pessoa. Eu estou trabalhando esse ano completo 10 anos na Ciclobras. Tá? Tive 2 períodos, trabalhei 4 anos e meio, saí assim que me formei, tive outras experiências e depois voltei para a Ciclobras. Tá? O circuito impresso, para mim, assim, foi algo apaixonante. Eu, quando entrei na faculdade, achava que conhecia o circuito impresso e, na verdade, não conhecia absolutamente nada. Com a oportunidade de trabalhar na Ciclobras, eu passei a realmente conhecer esse mundo e me apaixonei. Tanto que eu, quando me formei, fui buscar outros conhecimentos, mas depois de um tempo voltei novamente à Ciclobras e lá estou até hoje. Bem, falando um pouquinho da Ciclobras. A Ciclobras, como eu já falei inicialmente, ela é uma empresa 100% brasileira. Tá? Este ano ela completa 30 anos no mercado. Ela, posso dizer que hoje, em termos de tecnologia, é a empresa número 1 no ramo, tá, no nosso país. E nós aí estamos competindo duramente com o mercado chinês. Não sei se vocês sabem, mas é um mercado onde a concorrência é muito difícil, por diversos aspectos, tá? que hoje acredito não seja o momento oportuno para abordá-los. Então, nós iniciamos esse ano um projeto para divulgar o nome da Ciclobras no meio acadêmico, com o intuito de abrir as portas e fazer com que o maior número de pessoas, principalmente o meio acadêmico, conheça a empresa e, obviamente, no futuro, havendo a necessidade de utilizar os nossos serviços, possa se lembrar da Ciclobras e, principalmente, se lembrar porque vai conhecer a empresa, já conheceu a empresa e sabe da capacidade que ela tem. Tá? A Ciclobras hoje ela possui algumas certificações, tá? Como a UL, que é uma certificação de inflamabilidade, uma certificação internacional. Tá? Nós temos aí os 9001, a 9014, a 14001, desculpa, nós estamos em fase de implantação, tá? Que é a do meio ambiente. No entanto, a Ciclobras, para fornecer para grandes clientes, como eu falei para vocês, Sony, Samsung, Dell, etc., nós temos que ter todo um processo muito mapeado, muito controlado. Tá? A própria ISO 9001 exige isso, mas para que a gente consiga atender todos os requisitos desses grandes clientes, que têm muitas exigências, nós temos que ter pleno domínio sobre o processo. E ao longo desses 30 anos, nós fomos evoluindo, aprendendo também com os próprios clientes, e chegamos no nível hoje que eu acredito assim, nós temos condições de competir em termos de tecnologia com empresas de fora. Não digo em aspectos legais, porque nosso país é um pouquinho complicado isso, mas em termos de tecnologia sim. Tá? Eu vou mostrar para vocês agora o primeiro vídeo institucional, que é um vídeo que tem aproximadamente 4 minutos, e ele mostra em resumo o que é a Ciclobras e os processos.
A Circuibras é uma empresa 100% brasileira, que há mais de 25 anos produz placas de circuitos impressos de alta complexidade para o setor eletroeletrônico. Instalada na cidade industrial de Curitiba, a Circuibras possui uma área total de 12 mil metros quadrados, produzindo atualmente mais de 4 milhões de placas de circuitos impressos ano, atendendo variados setores do mercado, tais como aeroespacial, telecomunicações, eletrônica embarcada, automação industrial, entre outros. Com pleno domínio do processo produtivo, a Circuibras oferece a seus clientes garantia de qualidade e satisfação com preços competitivos e prazos flexíveis. Investimentos constantes em equipamentos de avançada tecnologia e otimização de processos colocam a Circuibras como referência na produção de placas de alta complexidade com até 20 camadas, respeito e credibilidade. A Circuibras oferece soluções adequadas às necessidades de seus clientes, seguindo rigorosamente as especificações de cada projeto. Nossa equipe de engenharia realiza uma análise crítica dos arquivos enviados, eliminando problemas oriundos do projeto e oferecendo um melhor aproveitamento dos materiais. Antes de sair da fábrica, cada placa passa pelo teste elétrico completo e por uma auditoria final de produto, garantindo um alto índice de satisfação. Com 8 mil metros quadrados de área nativa preservada, a Circuibras demonstra uma constante preocupação na preservação do meio ambiente e tem implantado programas visando a racionalização de recursos naturais, mostrando assim respeito ao planeta. Para tanto, a Circuibras conta com uma infraestrutura que garante tratamento dos resíduos gerados, sejam eles líquidos ou gasosos, antes de serem devolvidos à natureza, além de programas de reciclagem dos materiais sólidos. É hoje uma das fábricas que menos consomem água por metro quadrado produzido. Assim, a Circuibras segue em frente na implantação da ISO 14001, adequando-se às mais rigorosas exigências ambientais. Circuibras, seu parceiro de confiança e agilidade. Bom, pessoal, eu vou reservar ali uns minutos finais para as questões, as dúvidas que vocês tenham, tá? Agora eu vou dar continuidade, então, à apresentação do processo de fabricação de circuito impresso. Inclusive, eu vou pedir para o pessoal passar as 3 amostras de placa que eu trouxe. São 3... Já passou? Uau, que rápido! São 3 modelos de placa. Não passou? Para todo mundo? Não? Vamos lá. São 3 modelos de placa. Eu trouxe várias amostras aqui comigo, mas hoje vai ser um pouco difícil passar por um número de pessoas, tá? Eu tenho placa aí com acabamento OSP, eu tenho placa com acabamento em ENIG, que é o ouro químico, enfim. Mas é basicamente para vocês terem uma ideia do grau de criticidade de placas que nós podemos fabricar hoje, tá? Então eu vou iniciar aqui o processo de apresentação para vocês da empresa. Então, as placas que hoje a Circuibras fabrica, elas têm digamos, muitas aplicações, né? Nós temos diversos clientes, desde clientes da área médica, da área espacial, da aviação, da agricultura, enfim, nós atendemos diversos clientes. E cada um, é claro, com as suas exigências, seus requisitos específicos, tá? O departamento de engenharia, ele é onde começa o processo. Então, à medida que vocês concluem o projeto, o layout da placa e enviam para a Circuibras, é esse departamento que vai fazer toda a análise crítica do projeto, avaliando o grau de complexidade do produto, se nós temos condições técnicas de fabricar a placa, e é claro, pelo know-how que nós temos também de 30 anos, nós já conseguimos detectar certas questões que podem ser problema para vocês depois da placa pronta. Então, é nessa fase do trabalho que nós chamamos de análise crítica, é que nós contactamos o cliente e apresentamos questões propostas para a melhoria do projeto. A melhoria, quando eu digo, entendam não no quesito desempenho da placa, porque isso, na verdade, nós não temos o conhecimento.
Nós muitas vezes não sabemos até, às vezes, a aplicação daquele projeto. Quando eu digo melhoria, é no quesito a redução do índice de rejeição na fábrica, eliminação de outros problemas que podem interferir, inclusive, no prazo de entrega da placa. Tá? Então, o trabalho de engenharia, de forma resumida, é isso. Feita a análise crítica, contactado o cliente e documentado todas as alterações do projeto, nós vamos fazer a manipulação eletrônica, que é a preparação da documentação, ou seja, fazer a painelização do produto, até porque nós não fabricamos as placas de maneira unitária. Nós temos painéis padrão, painéis maiores, né, para poder otimizar o processo produtivo. Então nós fazemos a multiplicidade das placas, ou seja, fazemos várias cópias, né, colocamos nesse painel de produção, fazemos todas as adequações, geramos os programas de contorno, de furação, os arquivos de imagem da placa, as informações para o processo de espessamento, enfim, todos os insumos necessários para a fábrica produzir a placa, é a engenharia que gera e alimenta todos os setores. Bom, o processo de fabricação de uma placa de circuito impresso, ela varia de modelo para modelo. Né? Digamos assim, uma placa padrão, básica, de 2 camadas elétricas, ela tem em torno de 30 a 40 etapas. Não sei se vocês acham bastante ou pouco. Eu, particularmente, acho bastante. Tá? Uma placa crítica, ela pode ter 50 etapas. Né? Então, assim, quando eu falo 50 etapas, pensem no seguinte, 50 processos, mas incluindo também etapas de verificação, de checagem, tá? Porque nós não podemos iniciar a fabricação de uma placa e depois, só na fase de teste elétrico, verificar se as trilhas não foram corridas em excesso, se não há nenhum curto na placa. Não, nós temos processos contínuos. Quer dizer, eu faço a transferência de imagem, já monitoro, inspeciono a largura da trilha, já verifico se não tem nenhum curto, enfim. Então, o processo como um todo, ele pode superar até 50 etapas. Então, realmente, fabricar uma placa de circuito impresso profissional é crítico, não é para qualquer um. Tá? Bom, nós iniciamos o processo a partir de um laminado base. Aqui vocês podem ver uma imagem do laminado base. Então, nós temos duas películas de cobre, uma superior e uma inferior. E no meio nós temos o dielétrico, que é o material isolante entre as camadas. Tá? Esse dielétrico ele é composto basicamente por fibra de vidro e resina epóxi. Tá? É o que vai fazer a isolação entre as camadas. Nós iniciamos então a partir de um laminado base, tá? Virgem, que nós chamamos, cobreado nas duas faces. Essa espessura de cobre, nós temos uma tabela ao lado, ela pode ter basicamente 3 espessuras. Quem vai definir isso é o layoutista, é o projetista, o dono do projeto. Tá? Ela pode ter meia onça, 1 onça, 2 onças e 3 onças. Existem projetos específicos que tem que se trabalhar com uma camada superior, mas a maioria deles gira em torno dessas 4 espessuras. Tá? A segunda etapa do processo é a furação. Então, a partir daquele laminado virgem, nós vamos executar a furação, a partir de um programa que a engenharia gerou, contendo as coordenadas x e y, tá, de cada furo, e as ferramentas com cada diâmetro do furo. Obviamente, com essas ferramentas, também nós temos que gerar os parâmetros de fabricação. Porque essa ferramenta que faz a furação, eu vou mostrar inclusive um vídeo mais tarde para vocês, vocês vão notar que a furação é bastante rápida. Então, assim, nós temos que utilizar parâmetros de penetração, né, dessa ferramenta, parâmetro de giro da ferramenta dentro do furo e parâmetro de retração. Então, pelo menos, são 3 parâmetros aí para cada ferramenta. Tá? E ao lado nós temos a imagem de uma broca. Essa broca ela é basicamente formada de cobalto e tungstênio. Então, é um material bastante duro. Tá? A etapa posterior à furação é a metalização. O que vocês entendem disso? O que vocês imaginam que é feito nessa etapa? Podem chutar. Passar os contatos? Fazer esses 2 layers, fazer um contato? Mais ou menos isso, quase. Alguém tem palpite aí? O nome se chama metalização. Bom, o que o Marco comentou, isso é feito para os furos metalizados. Embora essa etapa se chame metalização, na verdade nós vamos aqui preparar a parede do furo.
Quando nós furamos o laminado, dentro do furo, você não tem nenhum condutor, você tem apenas um material isolante. Como nós vamos estabelecer um contato elétrico para esse furo que deve ser metalizado? Preparando a parede desse furo, deixando ela rugosa o suficiente para depois eu poder colocar um polímero condutivo. Então, aqui na etapa de metalização, nós vamos preparar a parede de cada furo e depois aplicar o polímero. Aqui eu tenho uma imagem do polímero já aplicado na parede do furo. Então, se vocês observarem na imagem ali, dentro do furo, ele está preto, é escuro. É porque o polímero já foi aplicado. A partir da aplicação desse polímero é que depois, na etapa de espessamento, eu efetivamente vou conseguir adicionar o cobre. Tá? Antes de eu fazer o espessamento, a deposição de cobre, nós iniciamos a fase de transferência de imagem. Então, esse é o momento em que nós vamos iniciar o processo para transferir a imagem das trilhas, dos pads, das ilhas para a placa. Se vocês se lembrarem, no princípio nós começamos a fabricação a partir de um laminado que tinha cobre chapado dos dois lados, certo? Eu tenho que fazer a transferência de imagem e depois a corrosão, de modo que no fim eu tenha um laminado apenas com traçado condutor. Como eu faço isso? Através da transferência de imagem. Então, é laminado sobre o painel um filme azul, tá? Na etapa de laminação, nós temos a imagem à esquerda ali, um filme fotossensível. Tá? Então, você tem o laminado já furado e é aplicado esse filme fotossensível sobre sua superfície. Posteriormente, é feita a exposição. Então, nós vamos utilizar um equipamento que nós chamamos de LDI, que ele literalmente desenha sobre esse painel a imagem do circuito, as trilhas, os pads, enfim. Tá? Aqui na imagem nós temos um processo que é muito utilizado ainda nas outras empresas do nosso país, que é a exposição através de um fotolito. Ali na imagem do meio, vocês podem notar que tem uma película transparente e uma trilha com uma ilha ali no escuro, em preto, certo? O que vem a ser isso? É o filme, é o fotolito que foi fotoplotado e ele é aplicado sobre a superfície. Então imagine o seguinte, quando nós fazemos a exposição, nós emitimos a luz ultravioleta, o espectro da luz ultravioleta, a luz vai passar pelas regiões transparentes do filme e vai atingir o filme azul que está embaixo. Esse filme, por ser fotossensível, ele vai colar na superfície da placa. Nas regiões onde nós temos o circuito, como por exemplo ali a trilha em preto, essa luz ela não passa. Se ela não passa, ela não atinge o filme azul que está embaixo. Ou seja, na etapa posterior, que é a revelação, esse filme vai ser tirado. E aí nós vamos ter o resultado na terceira imagem aqui da revelação. Vocês já podem notar que o filme azul ele foi aplicado em toda a região que não é circuito, e onde nós temos o circuito, temos as trilhas, os furos, esse filme é retirado. E por que ele é retirado? Porque a próxima etapa agora é o espessamento, é onde efetivamente nós vamos colocar o cobre dentro dos furos. Porque na fase de metalização é uma película muito fina. Os 20 microns, que é a camada básica, que a norma IPC A600 define, nós vamos aplicar agora na próxima etapa, que é o espessamento. Então, na etapa de espessamento, nós aplicamos o cobre sobre toda a parede do furo e também sobre a superfície. E no final, nós vamos aplicar o estanho. Então aqui, onde vocês veem um aspecto da trilha ali mais acinzentada, prateada, é porque nós já aplicamos o estanho. Quem fez plaquinha em casa ou aqui na universidade, fez a corrosão através do percloreto? Quem já fez aqui, esse pessoal? Tá. O que vocês usavam para não deixar o percloreto corroer a plaquinha de vocês? Papel. Tá. Quem já fez pintando as trilhas com uma canetinha? Tá. Esse estanho que está aqui, a função dele é a mesma da canetinha e do papel. É exatamente agora na etapa de corrosão, proteger o nosso circuito. Então, a próxima etapa, eu vou fazer a eliminação do filme azul. E o que nós temos embaixo? O cobre. O cobre que não é circuito. E agora eu devo corroê-lo. O resultado é esse. Nós tiramos todo o cobre da superfície e eu tenho apenas o circuito com o estanho. E o estanho já não tem mais serventia, então eu posso também retirar. Retiro o estanho, eu já tenho a placa corroída e eu concluí a fase de transferência de imagem. Até aí tudo bem, gente? A próxima etapa é a aplicação da máscara de solda. Tá?
geralmente na cor verde, mas nós podemos também utilizar a cor azul, a cor amarela, a branca, enfim. Só não recomendo, tá? Porque é mais cara, para o processo é bem mais crítico, mas enfim. Nessa fase, depois da corrosão, nós vamos aplicar a máscara de solda. E o processo de aplicação, ele prevê 3 etapas básicas, que é a aplicação, o primeiro deles, onde nós aplicamos a tinta sobre toda a superfície do painel. A exposição, que é o momento em que nós vamos sensibilizar a tinta, porque é uma tinta também fotossensível, tá? E a revelação, que é onde eu vou tirar a tinta de onde não me interessa que ela esteja. Alguém suspeita de que região é essa que eu não desejo que a máscara fique na placa? Quem falava ganhar um brinde no final da apresentação. Nos contatos, tá? Nos furos, onde nós vamos fazer a soldagem de componente, nos pads SMDs. Então, no exemplo aqui, vocês estão vendo uma placa onde foi feita a aplicação, ou seja, inclusive sobre a via ou a região onde vai ser soldado um componente THT. Mas a etapa posterior, onde eu faço a revelação, eu vou tirar a máscara dessa região. Eu retiro a máscara e automaticamente minha placa ela já está pronta para fazer a próxima etapa, que é a aplicação da simbologia, ou serigrafia, ou silk, enfim, existem diversos nomes para isso. São aquelas inscrições que delimitam a posição do componente e qual componente corresponde. Feita a aplicação da serigrafia, nós temos o acabamento superficial. Alguém sabe o que vem a ser o acabamento superficial? HAL, alguém já ouviu falar em HAL? Não? ENIG? OSP? Não? Esse acabamento, eu citei 3 acabamentos para vocês, mas é um material que é aplicado na superfície que será soldado algum componente e que ele vai facilitar o momento da soldagem de componente na placa. Tá? Então, nesse caso, na imagem, nós temos o exemplo de HAL. O HAL ele é composto por uma liga de estanho e chumbo. Tá? Mas nós temos o ENIG, que é um acabamento em níquel e ouro, que é muito utilizado hoje em dia para placas que são exportadas, tá? Porque existe uma diretiva chamada Diretiva ROS, que não aceita metal pesado, que é o chumbo nas placas, né? Existe também o OSP, que é livre de chumbo. Então existem algumas opções aí no mercado. A Circobras ela disponibiliza 3, basicamente, que é o HAL, OSP e o ENIG. Aqui nós temos uma imagem do ENIG. Notem que a coloração dele é diferente, ele é mais amarelada. Tá? E da OSP você pode pensar, poxa Thiago, mas olhando na imagem, parece que não foi colocado nada na placa. Você retirou a máscara de solda das regiões soldáveis, mas não colocou nenhum acabamento, ali está diretamente no cobre. Gente, embora pareça que não tem nenhum acabamento, tem, porque na verdade o OSP ele é uma passivação orgânica do cobre. Então o processo dele contempla você adicionar uma película sobre cada pad, sobre cada terminal, uma película que vai proteger esse terminal da oxidação. Então se você faz uma placa e deixa os pads expostos à umidade, à condição ambiente, esse cobre vai oxidar. Então o OSP nada mais é do que um protetor. Tá? Ele é aplicado um protetor para impedir que esse cobre venha a oxidar e depois acabar dificultando o processo de soldagem. Tá? Feito o acabamento superficial, agora nós iremos então fazer o teste elétrico. Tá? Todas as placas na Circobras são testadas eletricamente. Tá? Nós temos hoje 3 equipamentos que fazem esse teste. O primeiro da esquerda ele se chama ponto a ponto. Ele é utilizado em lotes menores, tá? Porque a velocidade dele é maior. A do meio e da direita são testes que nós chamamos de grid. A preparação desses testes é muito demorado. Você precisa fazer uma giga, montar a giga, enfim, é bastante complexo. Mas em que situações nós utilizamos o teste elétrico em grid? Em lotes em massa, lotes maiores. Porque aí vale a pena eu consumir um tempo maior de preparação dessa giga, mas depois o meu teste fica mais rápido. Então, na hora que eu vou fazer o teste na máquina, o teste da grid é muito mais rápido. Em termos de precisão, todos eles são seguros, todos eles verificam todas as nets. Okay? Fiz o teste elétrico, agora então eu vou fazer o acabamento mecânico. Como o próprio nome diz, é nessa fase que eu vou fazer os furos não metalizados da placa e todos os detalhes
mecânicos, como recortes, rasgos internos, enfim, todos os detalhes mecânicos serão feitos nessa etapa. Tá? Eu falei até então, gente, processo de fabricação de dupla face. Não sei se vocês já ouviram falar em placas multilayers, multicamadas. Já? Quem aqui já ouviu falar em placas multicamadas antes da apresentação do vídeo? Bom, é um número interessante. A Silvibras hoje, ela tem capacidade para fabricar um projeto até com 24 camadas elétricas. É bastante, né? Aí você pensa, para que tudo isso? Por que alguém precisa de 24 camadas? Eu faço uma plaquinha com uma camada só, dupla face, para que 24? Bom, gente, como eu mostrei no começo da apresentação, nós atendemos diversos clientes das mais variadas aplicações. Então, quem aqui tem celular? Ou, talvez eu tenha feito a pergunta errada, né? Quem aqui não tem celular? Todos têm, né? Na minha turma de faculdade tinha uma pessoa que não tinha, mas isso já faz um tempo, né? Hoje em dia eu acho que é difícil alguém não ter celular. Bom, quem aqui gostaria de ter um tijolar na mão? Ou no bolso? Acho que ninguém, né? Então, como se chega a um celular tão pequeno, um aparelho tão pequeno assim, com tanta coisa integrada nele? Hoje em dia a gente faz de tudo, e a ligação até meio que é secundária, né? A gente faz de tudo no nosso celular, através de várias camadas elétricas, né? Porque a equipe de design de produto ela vai ter que fazer algo pequeno, compacto, mas como ela consegue integrar tanta função num espaço tão reduzido? Bom, ela não faz mágica, ela precisa de mais camadas condutoras. Então é aí que começa-se a trabalhar com multicamadas. Você tem um projeto onde a área útil da sua placa ela é limitada, é restrita, e você tem que ter muita coisa integrada. Então o layoutista ele começa a fazer o desenvolvimento do projeto, e de repente ele fala, poxa, eu tenho que fazer uma alimentação aqui, eu tenho que fazer uma ligação aqui, eu não consigo, porque eu não tenho espaço. Então ele vai adicionando camadas elétricas no projeto dele. Tá? Aqui agora eu vou mostrar para vocês bem rapidinho a parte de multicamadas, como é feita na Silvibras o processo. A primeira aqui, então, imagine o seguinte, na imagem da esquerda, painel laminado. Então nós utilizamos um painel bem mais fino, tá? De cobre nas duas faces e fazemos a laminação. Aplicamos novamente aquela camada, aquele filme azul fotossensível, e na segunda imagem fazemos a exposição. Na terceira, a revelação. E aí nós temos a imagem transferida à imagem das camadas internas. A etapa posterior é a corrosão do cobre, que não é circuito. Depois, a eliminação daquele filme que agora não tem mais finalidade, e eu já tenho a imagem das camadas internas transferidas para a placa. E aí eu vou então fazer agora a montagem do sanduíche. O que vem a ser sanduíche? Bom, nós fazemos a montagem do multilayer utilizando as camadas internas, utilizando um material chamado pré-preg para isolar essas camadas internas das externas. E depois utilizamos uma lâmina de cobre do top e do bottom, na camada 1 ou 4, ou camada 1 ou 6, aí vai depender do número de layers que a placa tem. Então o processo de fabricação de uma placa multilayer, ela começa pelas camadas internas. Nós fazemos toda a camada interna, corroemos, transferimos a imagem e depois fazemos o que nós chamamos de prensagem. Feita a prensagem desses materiais, eu vou ter então um laminado como se fosse um dupla face. Você vai olhar para ele e não vai saber que tem camada elétrica lá dentro. Tá? Apenas com equipamentos específicos. E depois disso, todo o processo para a fabricação da placa é similar ao dupla face. Tá? Bom, gente, de forma bem resumida, esse é o processo de fabricação de circuito impresso que nós fazemos na Silvibras. Eu vou agora apresentar para vocês um vídeo de processos que ele é muito mais dinâmico do que eu ficar aqui falando como funciona cada etapa. Tá? Ele é um pouquinho extenso, tem ali seus 10 minutos, mas eu vou, à medida que nós vamos apresentando o vídeo, eu vou estar falando, apresentando alguns detalhes dele para que ele não fique tanto cansativo. E aí, terminando esse vídeo, nós abrimos para as perguntas. Ok? Essa é a fase, gente, de furação que eu falei para vocês. Notem a velocidade com que nossos equipamentos fazem a furação das placas. Nós temos um motor e temos acoplado a ele um aspirador para retirar todo o material que ele corta do material. Olha a velocidade de furação.
É muito rápido. Imagine que nós temos uma broca ali de 0,2 milímetros por ano. Como que nós conseguimos? Parâmetros de processo. Aqui é a etapa de metalização, então é a fase onde nós vamos aplicar aquele polímero condutivo dentro de cada furo. Nós fazemos hoje a metalização horizontal, que é o que há de mais avançado no mercado internacional. Essa é a nossa linha de metalização horizontal, uma linha bastante grande, com vários módulos. E aqui no final a placa ela já passou por todos os módulos e nós já temos os furos com o polímero condutivo aplicado. Notem que a parede dele está bem escurinha, é o polímero. Essa é a fase de laminação, então nós vamos aplicar aquele filme azul fotossensível sobre toda a superfície da placa, dos dois lados. Agora você pode perguntar por que está amarelo ali? Porque na verdade esse filme ele é sensível ao espectro da luz branca ultravioleta. Então ali eu sou obrigado a trabalhar nesse setor com lâmpadas amarelas, para evitar a sensibilização antes do tempo. Então essa etapa é o equipamento que nós fazemos a laminação. Aí nós já temos os painéis todos laminados, notem que nele você tem um filme fotossensível nos dois lados da superfície. Essa é a fase de exposição. Nós temos esse equipamento chamado AT30, em que é colocado um fotolito sobre ele, depois é colocado nessa gaveta. Notem que em cima tem o desenho das trilhas, que é o fotolito, e aí é iniciado um vácuo para tirar todo o ar que tem ali na mesa, e aí ele vai entrar dentro do equipamento para fazer a exposição. Nesse momento, aí saiu a primeira gaveta e entrou a segunda. É nessa fase que é feita a exposição ao UV. Esse é um equipamento LDI, que ele faz o mesmo trabalho, mas ele é um robô que trabalha, à medida que seja abastecido, trabalha de maneira bem autônoma. É um equipamento que foi instalado na empresa 2 anos e meio atrás. Na época, haviam só 50 no mundo. Hoje, acredito que haja um pouco mais. No Brasil, creio que seja o único. Então, é um equipamento bastante dinâmico e rápido. Nesse caso, ele retirou um painel, ele colocou agora no módulo de limpeza, né? Ele vai retirar o painel que já foi limpo e coloca aquele painel para que a superfície seja limpa. E ele leva até a exposição. Aqui você tem a etapa posterior, que é a revelação. Então, notem que parte do filme já foi tirado. Você já consegue ver a imagem ali laranja do cobre. E o filme ele ficou realmente nas regiões onde não é circuito. Agora é a fase de espessamento. Essa é a fase em que efetivamente é depositado o cobre no interior dos furos. Então, notem que nós temos painéis grandes, onde dentro dele é colocado todos os circuitos, o maior número possível de circuitos do cliente. É feita a aplicação do cobre e no final do estanho, que vai proteger da fase de corrosão. Uma linha bastante automatizada também. Em média, um modelo ele leva de 1 hora a 2 horas para fazer esse processo de espessamento. São diversos tanques com produtos. Bom, essa fase é a fase de corrosão. Então aqui nós já fizemos o espessamento e agora temos que eliminar o filme da região que não é circuito. Tá? Esse é o primeiro módulo do equipamento. Notem que o painel está azul e tem a parte ali cinza, que é a parte do circuito que nós já protegemos com estanho. Aqui nós já tiramos o filme azul e já fizemos a corrosão do cobre que não é circuito. Notem que agora nós temos apenas as trilhas do circuito no painel. A próxima etapa é a eliminação desse estanho. Então aqui nós já concluímos a transferência de imagem do circuito. Nós temos no painel apenas as trilhas, as ilhas, os pads SMDs da placa do cliente. E aí eu vou fazer a aplicação de máscara de solda, que geralmente é na cor verde, né? Nós temos um equipamento aqui, que é um equipamento spray, feito na horizontal, mas também atualmente nós trabalhamos com outro equipamento que é feito a aplicação na vertical. Tá? Então nós aplicamos a máscara, a tinta, sobre toda a superfície, inclusive os pés, inclusive os furos. E aí então nós vamos fazer a exposição. Opa! Aqui a exposição, o processo é similar da imagem do circuito. A máscara é bem similar, é o mesmo processo, aplicação, exposição e revelação.
Então aqui nós vamos expor os raios UV. A região da placa onde receber esse raio vai fazer com que a máscara colhe na superfície, e a região que não receber o UV, essa tinta da máscara vai ser eliminada na revelação. Aqui é a aplicação do seletivo, das inscrições. Nós trabalhamos com equipamento de inkjet, que basicamente ele trabalha como se fosse uma impressora. Tá? Então ele faz a impressão, aqui no caso a operadora ela vai buscar os alvos, aquele círculo ali é um alvo de centralização, para que a gente possa fazer a impressão dessa simbologia o mais centralizada possível. E aqui a placa ela já saiu com a impressão. Em média de 30 a 40 segundos que leva para fazer essa impressão. E aqui um dos acabamentos superficiais, o RAL. O painel já sai com todos os pads depositados nele, o estranho chumbo, tá? Em ambas as faces. Então agora você tem a placa praticamente concluída. Essa etapa é a etapa de acabamento mecânico. Nós chamamos de vinco, processo de corte superficial nas duas faces. Ele é utilizado principalmente naqueles casos onde você tem um painel com várias pecinhas e depois que você fizer a montagem de componentes, aí sim você vai fazer a individualização. Então nesses casos você utiliza esse tipo de acabamento, que é o acabamento que nós chamamos de vinco. Aqui nós temos uma fresadora, um equipamento que vai fazer o recorte, a individualização da placa. A velocidade é bem menor do que o processo de furação. E isso é basicamente em função do laminado, que agora já não tem mais cobre. Todas as regiões em que eu farei os cortes, eu não tenho mais o cobre, ou seja, para evitar problemas com fissura dessa matéria-prima, eu tenho que trabalhar com parâmetros bem mais reduzidos. Então a minha ferramenta ela trabalha com uma velocidade bem menor do que lá no início na furação. Aqui nós estamos vendo um equipamento de 6 cabeçotes fazendo um contorno. E aqui é uma das fases finais, a fase de teste elétrico. Esse modelo de placa é um modelo que tem 14 camadas elétricas. É de um cliente nosso do Rio Grande do Sul. Olha a velocidade com que o equipamento verifica as nets. Vocês sabem o que é uma net? Eu estou aqui falando de net, enfim. Sabem? Bom, imagine que você tem uma trilha que ela começa num ponto, ela passa por vários componentes e termina numa outra extremidade. Quando eu vou fazer o teste da net, eu pego os finais dessa ligação, ou seja, o final da net, para não ter que ficar tocando vários pontos no meio dessa trilha. Né? Então assim eu consigo otimizar o teste. Aqui vocês estão vendo o teste de grid, então nós temos ali na parte superior e inferior 2 câmeras de pregos, onde nós preparamos essa giga e depois de preparada, notem que o teste é instantâneo, a placa é colocada ali, ela entra em contato com a giga superior e pronto, o teste já é feito. É um teste muito mais rápido. Aqui nós temos o equipamento de raio-x para placas multicamadas. Então, para que eu possa fazer o melhor alinhamento dos furos com as ilhas das camadas internas e externas, eu preciso avaliar a centralização das minhas imagens da camada interna. Então, eu verifico, faço essa centralização através da raio-x e depois aplico um fator de compensação na furação. Aqui nós temos um equipamento de inspeção óptica. Esse equipamento ele é utilizado para mapear o processo de corrosão. Então ele vai verificar se as trilhas não foram corroídas em excesso, se eu não tenho nenhum curto em algum pé de SMD. Então esse mapeamento ele é completo. Ou seja, quando eu faço o teste elétrico, eu verifico basicamente a continuidade e a isolação. Mas é na UI que eu efetivamente garanto que eu não tenho nenhum curto na placa. E aqui vocês podem ver o processo de prensagem, ou seja, da montagem do que eu falei sanduíche de multilayer. Então, note, nós colocamos uma folha de cobre embaixo e essa folha de pré-preg, que é o material isolante. Agora colocamos as camadas internas, 2 e 3. Como que eu isolo a camada 2 da camada 1? Através do pré-preg, essa folha amarela que ele colocou em cima. E a camada externa é uma folha, um laminado de cobre, bem fino, que ele acabou de colocar. Então ele faz essa montagem e depois todo esse material ele vai ser prensado em torno de 4 horas nessas prensas, né, com uma pressão em torno de 100 toneladas. Tá? Claro, nós utilizamos parâmetros, curvas de prensagem, né, que definem os momentos de aplicação de pressão, de variação de temperatura, para que a gente possa ter o melhor resultado. Em média, 4 horas é o tempo de prensagem. Então, gente,
Esses são os processos da Ciclogás. Convido mais uma vez vocês, de repente quem não possa participar da visita de quarta agora, no futuro, possa se inscrever e possa nos visitar, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. O processo é muito mais dinâmico do que eu passei para vocês hoje. A gente procura apresentá-lo de uma forma bem simplista, para não ficar maçante e cansativo. Mas nada como fazer uma visita até a Ciclogás na cidade industrial e conhecer os processos. Tenho certeza que todos vão gostar. Tá? A gente vai abrir agora então para algumas perguntas. Nós temos aqui, agora é 20 para meio-dia, 20 minutinhos então, gente. Fiquem à vontade. Eu espero que eu possa responder todas as dúvidas, mas se eu não tiver, eu vou tomar nota e depois eu entro em contato.